Descubra os enigmas ocultos nas grandes obras de arte que marcaram a história. Por trás das pinceladas e das cores que encantam nossos olhos, muitas pinturas guardam segredos surpreendentes, revelando não apenas o talento dos artistas, mas também sua genialidade em esconder mensagens, símbolos e até mesmo outras obras dentro de suas criaturas. Que parece ser apenas um retrato ou uma cena cotidiana pode esconder camadas de significado que só os mais atentos conseguem decifrar. Cada obra de arte é um reflexo da época em que foi produzida, carregando consigo os valores, as crenças e a visão de mundo de seu criador. No entanto, alguns artistas foram além e transformaram suas telas em verdadeiros quebra-cabeças visuais. Desde músicas escondidas até retratos secretos, essas pinturas desafiam nossa percepção e nos convidam a olhar com mais cuidado. Vamos explorar alguns dos mistérios mais fascinantes que se escondem nas obras-primas que todos conhecemos. Começamos com uma das pinturas mais famosas do mundo, a Última Ceia, de Leonardo da Vinci. A cena, que retrata o momento em que Jesus anuncia que um de seus discípulos o trairá, já e por si só carregada de simbolismo. Mas o que poucos sabem é que, além das teorias populares, como a ideia de que o apóstolo João seria, na verdade, Maria Madalena, existe um segredo musical escondido na composição. Um especialista em informática descobriu que as posições dos pais e das mãos dos apóstolos sobre a mesa formam notas musicais. Tracar um pentagrama imaginário e possível decifrar uma melodia de cerca de 40 segundos, como se Da Vinci tivesse composto uma partitura visual. Outra obra que guarda um significado inesperado e terraco do Café à Noite, de Vincent van Gogh. Pintada em 1888, a tela retrata um café iluminado por luzes amarelas vibrantes, numa cena que parece simples e despretensiosa. Porém, estudiosos da obra de Van Gogh sugerem que essa pintura é, na verdade, uma reinterpretação da Última Ceia. Ao observar com atenção, nota-se um homem vestido de branco no centro, ladeado por outras figuras, uma delas parcialmente na sombra, detalhe que remete a tracal de Judas. Que parecia apenas um registro de um momento cotidiano revela-se, assim, uma representação simbólica de um dos eventos mais importantes da tradical crista. A Mona Lisa, o Gioconda e talvez a pintura mais famosa e enigmática já criada. Além das especulações sobre a identidade da mulher retratada e a possibilidade de ela estar grávida, sugerida pela forma como cruza os braços e pelo véu que usava, um novo mistério foi descoberto em seus olhos. Um pesquisador italiano identificou letras e números microscópicos nas pupilas da figura. No olho direito, as iniciais LV provavelmente se referem a Leonardo da Vinci, enquanto no esquerdo aparece SF, possivelmente uma referência à família Sforza de Milão, a qual a modelo poderia pertencer. Além disso, o número 72 foi encontrado, levantando teorias sobre seu significado. O 7 representaria os dias da criacal e o 2, a dualidade entre masculino e feminino. No retrato Giovanni Arnolfini e sua esposa, de Jean Van Eyck, o que parece ser apenas uma cena doméstica esconde um detalhe curioso. No fundo do quadro, há um espelho convexo que reflete duas figuras entrando no ambiente. Uma delas seria o próprio pintor, que teria incluído seu autorretrato de forma discreta. Acima do espelho, uma inscrição em latim diz: Jean Van Eyck esteve aqui, 1434. Esse pequeno detalhe não apenas confirma a presença do artista na cena, mas também reforça a ideia de que a pintura era uma espécie de documento oficial do casamento retratado. Em Os Embaixadores, de Hans Holbein, o jovem, dois homens ricamente vestidos posam ao lado de objetos que simbolizam conhecimento e poder. No entanto, o que chama a atenção é uma forma distorcida no chão que, quando observada de determinado ângulo, revela-se uma caveira. Embora o tema da obra não tenha relação direta com a morte, especialistas acreditam que esse elemento foi incluído como um lembrete de que a finitude humana está sempre presente, independentemente da riqueza ou do status. Uma das descobertas mais intrigantes da história da arte envolve o velho guitarrista, de Pablo Picasso. Pintada no início do século XX, a obra mostra um músico idoso curvado sobre seu instrumento. Com o passar dos anos, a tinta começou a se desgastar, revelando camadas ocultas sob a superfície. Em 1999, pesquisadores usaram tecnologia de imagem infravermelha e descobriram que, por baixo da pintura visível, havia outro retrato, o de uma mulher, cujo rosto aparece na região do pescoço do guitarrista. Esse achado comprova que Picasso, assim como muitos artistas, reutilizava suas telas, pintando sobre obras anteriores. O retrato Madame X, de Jean Singer Sargent, causou polêmica quando foi exibido em 1884. A modelo, Virginie Amélie Vergnaud-Gautreau, uma socialite francesa, foi retratada com um vestido preto elegante, cujo decote tinha uma alça caída de forma provocante. Para a sociedade parisiense da época, esse detalhe era considerado escandaloso, quase imoral. O escândalo foi tão grande que Sargent foi obrigado a repintar a alça,
colocando-a no lugar correto, e a arte mudou o nome da obra para evitar associações diretas com a modelo. Além disso, o artista acabou se mudando para Londres para escapar das críticas. Por mais de um século. Vista da Praia de Scheveningen, de Hendrik van Antonissen, foi exibida no Museu Fitzwilliam, na Inglaterra, sem que ninguém percebesse um detalhe curioso. A pintura, que retrata uma cena litorânea aparentemente tranquila, escondia uma figura que só foi descoberta em 2014 após uma restauração. Sob camadas de tinta, os restauradores encontraram a imagem de uma baleia encalhada na praia, um elemento que havia sido apagado ao longo do tempo. Esse achado revelou que a obra original tinha um componente dramático, transformando uma paisagem serena em um registro de um evento. Incomum durante séculos, os espectadores que contemplavam a obra viam apenas uma cena litorânea aparentemente comum, sem suspeitar que algo havia sido ocultado sob uma camada de verniz amarelado. Por 140 anos, a pintura manteve seu segredo. A figura de uma baleia encalhada na areia, elemento central da composição original, fora deliberadamente encoberta. O verniz, aplicado possivelmente para proteger a tela ou uniformizar seu tom, apagou o drama da cena, transformando-a em uma paisagem banal. Foi somente em 2014 que a restauradora de arte Shan Quan removeu cuidadosamente essa película opaca, revelando a verdadeira imagem e solucionando o enigma de uma obra criada em 1641. O mesmo princípio de ocultação e redescoberta se aplica à Primavera, uma das pinturas mais célebres de Sandro Botticelli. À primeira vista, a obra parece uma celebração da natureza e da fertilidade que a estacal traz. No entanto, um olhar mais atento, especialmente de botânicos e especialistas em flora, revela um detalhe fascinante entre as figuras mitológicas e os ramos floridos. Botticelli representou mais de 500 espécies de plantas, cada uma com suas características anatômicas precisas. Esse nível de detalhe não era apenas uma demonstração de habilidade técnica, mas também um código simbólico, onde cada flor carregava significados específicos, desde a pureza até a renovação. Já em Baco, de Caravaggio, o que parece um simples retrato do deus romano do vinho esconde um segredo revelado pela tecnologia moderna. Em 2009, uma análise por reflectografia infravermelha expôs um rosto oculto dentro da taça de vinho, posicionada no canto esquerdo da tela. A imagem mostra um homem com o braço erguido, como se estivesse pintando, levando os especialistas a acreditarem que se trata de um autorretrato do próprio Caravaggio. A descoberta reforça a ideia de que o artista frequentemente inseria sua presença em obras alheias, como uma assinatura indireta ou um jogo de identidades. A sexualidade disfarçada e um tema recorrente em A Tocadora de Virginal, de Johannes Vermeer. A jovem, vista de costas enquanto toca o instrumento, associado à pureza feminina, parece absorta em sua música. Porém, o espelho acima dela revela uma cena que passa despercebida à primeira vista. A atenção da moca não está no instrumento, mas no professor de música, cujo reflexo sugere um interesse romântico. O detalhe, quase imperceptível, transforma a pintura em uma narrativa sutil sobre desejo e dissimulação, típica da obra de Vermeer. Em A Virgem e o Menino com Sal João Batista, de Domenico Ghirlandaio, um elemento no seu divide opiniões até hoje. Acima da figura da Virgem, à direita da composição, um objeto voador intriga estudiosos e entusiastas de teorias ufológicas. Para alguns, trata-se de uma representação precoce de um OVNI, sugerindo que avistamentos de fenômenos aéreos não identificados remontam à Idade Média. Para outros, no entanto, o objeto seria apenas um anjo, parte da iconografia religiosa tradicional. Independentemente da interpretação, o detalhe adiciona uma camada de mistério a uma obra do século XV. Caravaggio reaparece na lista com a ceia em Emmaus, onde um detalhe inesperado surge sob o prato de frutas. Uma sombra alongada, semelhante à cauda de um peixe, contrasta com os alimentos visíveis na mesa. Para muitos historiadores, essa sombra é uma referência direta ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, um dos episódios mais conhecidos da vida de Jesus. A escolha de ocultar o peixe em vez de representá-lo explicitamente pode ter sido uma estratégia do pintor para evocar o sagrado sem romper com o realismo da cena. Em Mulher Jovem Pôr de Arroz, de Georges Seurat, a simplicidade do título esconde uma história pessoal e um autorretrato eliminado. Originalmente, a pintura inclui o rosto do próprio artista escondido entre as flores no canto superior esquerdo, como se ele estivesse espionando a jovem. Um amigo, porém, alertou Seurat de que a presença do pintor ali, observando a moca, criava uma sensação incomoda. O artista, então, cobriu o rosto com mais tinta, apagando sua própria imagem. O detalhe ganha ainda mais peso quando se descobre que a mulher retratada era Madeleine Knobloch, sua companheira de 20 anos, tornando a cena ainda mais íntima e reveladora. David Michelangelo, uma das esculturas mais famosas do mundo, guarda um segredo em sua expressão facial. Durante séculos, estudiosos debateram o significado por trás do olhar da estátua.
sem chegar a um consenso. Em 2007, um projeto da Universidade de Stanford analisou a obra sob diferentes ângulos e concluiu que o rosto de David Now ia único, mas duplo. Quando observado de baixo, a perspectiva da maioria dos visitantes, o semblante transmite serenidade e confiança. Porém, visto de frente e de uma posição mais elevada, a expressão se torna tensa, quase apreensiva, como se o herói estivesse prestes a enfrentar Golias. A dualidade reflete a genialidade de Michelangelo em capturar a complexidade psicológica de um momento decisivo. No Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, um dos detalhes mais intrigantes foi decifrado apenas em 2014. Na parte inferior esquerda da obra, um par de pernas nuas repousa sobre um instrumento musical gigante, onde se viu uma tatuagem com notacões musicais. Atiai nada de extraordinário. O que surpreendeu foi a descoberta de um estudante universitário, que transcreveu os símbolos para a notacal musical moderna e os interpretou. A melodia resultante, sombria e dissonante, parece ecoar o tom geral da pintura, repleta de alegorias sobre tentacal e pecado. Em O Nascimento de Venus, de Botticelli, o simbolismo vai além da representação ousada da deusa nua. Historiadores destacam, por exemplo, o uso da concha marinha como suporte para Vênus. Para muitos, a forma da concha e uma alusão aos órgãos genitais femininos, reforçando a ideia de fertilidade e nascimento. A escolha anal era apenas estética, mas carregada de significado, especialmente em uma época em que o nu feminino ainda era tabu na arte religiosa. Por fim, a persistência da memória de Salvador Dalí tem uma inspiração mais mundana do que se imagina. Embora os relógios derretidos sejam associados ao conceito de tempo e à relatividade einsteiniana, o pintor revelou que a ideia surgiu após observar um queijo camembert derretendo ao sol. A textura mole e a forma distorcida do laticínio teriam sido a faísca para criar cal de uma das imagens mais icônicas do surrealismo. A coincidência entre a teoria científica e a observação cotidiana mostra como Dalí transformava o ordinário em algo extraordinário, fundindo realidade e sonho em uma única tela. Em 1931, a obra de Salvador Dalí já carregava uma forte referência à teoria da relatividade proposta por Albert Einstein. Se observarmos os relógios como símbolos do tempo, a maneira como se derretem ou se deformam sugere que o tempo não é absoluto, mas sim relativo, nem sempre flui da mesma forma ou é percebido de modo uniforme. No entanto, poucos sabem que o próprio pintor desmentiu essa interpretação científica, revelando uma de suas excentricidades mais curiosas. Dalí chegou a afirmar que seus famosos relógios moles não passaram de uma inspiração prosaica. O queijo camembert derretendo ao sol. Segredo número 19. As turbulências matemáticas em A Noite Estrelada, de Van Gogh, os redemoinhos e movimentos que saltam aos olhos nos tracos dessa pintura icônica vão muito além de uma simples técnica artística. Palestra TED de 2014. A cientista Natália St. Pair explicou como um grupo de pesquisadores, usando o telescópio Hubble, estudou uma nuvem de poeira e gás ao redor de uma estrela distante. Para surpresa deles, os padrões observados lembravam de forma impressionante os redemoinhos de Van Gogh. Foi em tal que descobriram que várias obras do artista holandês reproduzem, de maneira quase intuitiva, um conceito matemático complexo, o fluxo turbulento, fundamental no estudo da mecânica dos fluidos. Segredo número 20. Um retrato oculto sob o campo de trigo com ciprestes. De Van Gogh. À primeira vista, a tela parece retratar apenas um campo com vegetação, árvores e flores. Porém, em 2008, uma análise com raio-x revelou que, sob a camada de tinta, havia um retrato feminino escondido. Especialistas em arte apontam que Van Gogh costumava reaproveitar suas telas, e estima-se que pelo menos um terço de suas primeiras obras tem outras pinturas por baixo. Esse hábito não era raro entre artistas da época, que muitas vezes trabalhavam com recursos limitados ou buscavam experimentar novas ideias sobre composições antigas. Segredo número 21. O uso de espelhos nos autorretratos de Rembrandt, famoso pela precisão anatômica em suas obras. Rembrandt e Van Rijn guardavam um segredo por trás de seus autorretratos. Em 2016, um estudo publicado por um artista e um médico especializado em óptica analisou como o pintor poderia ter usado lentes e espelhos curvos para alcançar tamanha exatidão. Detalhes como a sombra sob os olhos e a posição da luz no centro do rosto coincidem com o que seria visto em reflexos distorcidos por espelhos convexos. Essa técnica não só facilitava o trabalho, como também permitia que Rembrandt capturasse nuances de sua própria expressão com uma fidelidade impressionante. Segredo número 22. Um retrato perdido de Edgar Degas. Assim como Van Gogh, Degas tinha o costume de pintar sobre obras anteriores. Em 2016, pesquisadores da Galeria Nacional de Melbourne, na Austrália, conseguiram reconstruir um retrato feminino oculto sob uma de suas telas. Usando técnicas como raio-x
espectroscopia e análise da absorção de pigmentos, eles revelaram a imagem de uma mulher identificada como Madhuvigni, modelo que posou para Degas e outros artistas na década de 1870. A descoberta reforça como a reutiliza cal de materiais era uma prática comum entre pintores, seja por economia ou por experimentar cal. Segredo número 23. Os provérbios holandeses escondidos em Os Provérbios Flamengos, de Peter Bruegel. À primeira vista, a obra parece um simples retrato de uma rua movimentada na Flandres. No entanto, seu título já denuncia o verdadeiro propósito, uma representação literal de provérbios e ditados populares holandeses. Se observarmos a pintura no sentido horário, começando pela esquerda, encontraremos cenas que ilustram expressões ainda conhecidas hoje. Um homem carregando um globo terrestre nas costas simboliza o mundo está de cabeça para baixo, outro, com fogo às costas, corre como se tivesse o traseiro em chamas. Há ainda um homem se aquecendo no incêndio de uma casa, representando ajudar o diabo no fogo alheio, e um peixe grande devorando um menor, alusão a sempre há um peixe maior. Ate mesmo a expressar o armado ate os dentes ganha vida na figura de um homem com uma faca entre os lábios. Segredo número 24. O demônio escondido em um afresco de Giotto na Basílica de São Francisco, em Assis. Um afresco pintado por Giotto guarda um detalhe perturbador. Entre as nuvens, esconde-se o rosto do demônio. Esse elemento, hoje amplamente conhecido, só foi descoberto em 2011, mais de 700 anos após a conclusão da obra. A historiadora de arte Chigara Frugonil identificou durante uma pesquisa minuciosa para determinar a data exata do afresco. A presença do maligno, quase imperceptível a olho nu, pode ter sido uma crítica velada à corrupção da igreja ou uma representação simbólica do mal à espreita. Segredo número 25. A mina de símbolos do teto da Capela Sistina, de Michelangelo, considerada uma das maiores obras-primas do Renascimento, a Capela Sistina e um imenso painel de mais de 40 metros de largura por 13 de altura, pintado por Michelangelo entre 1508 e 1512. Além de sua grandiosidade e beleza, a obra está repleta de detalhes ocultos que revelam o gênio e a rebeldia do artista. O mais famoso deles está no painel A Criacal de Adão, onde Deus aparece envolto em um manto que, observado com atenção, forma o contorno de um cérebro humano. Michelangelo, que estudou anatomia dissecando cadáveres em sua juventude, teria inserido esse símbolo para sugerir que Deus não apenas deu vida a Adão, mas também lhe concedeu inteligência. Outro detalhe intrigante aparece no painel A Separação da Luz e das Trevas, onde o pescoço de Deus lembra uma medula espinhal. Já na representação do profeta Zacarias, um dos anjos ao seu lado faz um gesto obsceno, o polegar entre os dedos indicador e médio, que na época era considerado um insulto equivalente ao dedo do meio atual. Esse gesto teria sido uma forma de Michelangelo expressar seu descontentamento com o Papa Júlio II, que o pressionou a pintar a capela. O que torna essas obras ainda mais fascinantes e como cada uma delas carrega camadas de significado, seja intencional ou acidental, que para um espectador pode ser apenas uma pincelada, para outro revela uma mensagem, uma crítica ou até mesmo um segredo guardado por séculos. A genialidade desses artistas não está apenas na técnica, mas na capacidade de transformar o visível em algo que transcende o óbvio, e agora, ao conhecer esses detalhes, é impossível olhar para essas obras da mesma forma. E justamente essa capacidade de revelar novas perspectivas que torna a arte um convite permanente à reflexão. Cada obra, por mais antiga que seja, guarda em si um diálogo com o presente, seja através de símbolos que resistem ao tempo, seja por meio de técnicas que ainda hoje inspiram artistas e admiradores. Ao desvendar esses segredos, não estamos apenas decifrando o passado, estamos reconhecendo como a criatividade humana sempre encontrou formas de se comunicar além das palavras, desafiando limites e questionando o que nos cerca. Agora que você conhece um pouco mais sobre essas histórias ocultas, compartilhe suas impressões e descubra quais detalhes mais chamaram sua atenção. Trocar ideias sobre arte e uma maneira de manter viva essa conexão entre o que foi criado e o que ainda está por ser interpretado. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, não deixe de acompanhar outros vídeos que exploram os bastidores da criação artística. Afinal, sempre há mais a ser revelado. E se você está chegando agora, considere se juntar a essa jornada de descobertas. A arte não pertence apenas aos museus ou aos livros. Elas têm cada olhar que se detém para questionar, admirar e aprender. Ate aproxime imersão.